Salve a todos, com a glória da paz do Senhor. Temos aqui a lição bíblica, a lição bíblica elaborada pela CPAD. Temos aqui o título desta lição, Atos dos Apóstolos. Esta lição está intitulada como Atos dos Apóstolos até os confins da terra. E o tema da lição, que será ministrada no dia 20 de fevereiro de 2011, é este: quando a Igreja de Cristo é perseguida. Esta lição, elaborada pela CPAD, e o comentarista é o pastor Claudio Novo de Andrade, o consultor doutrinário teológico, o pastor Antônio Gilberto, a lição do primeiro trimestre de 2011. A gente tem os hinos sugeridos, que é o hino número 4, o hino 4, o hino 9 e o hino de número 46 da Harpa Cristã. Leitura diária. É importante a gente acompanhar esse maravilhoso trabalho fazendo a leitura diária, como por exemplo na segunda-feira, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 13, dizendo: Deus dá o escape para a sua igreja. Na terça-feira, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, Deus prova a fé da igreja. E hoje, na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, que é este mês corrente, Deus é o refúgio da sua igreja. Portanto, nesta manhã, vamos analisar a leitura diária que está aqui, Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí está esta grande confiança que temos no Deus Todo-Poderoso. Deus é o refúgio da sua igreja. Você deve estar refugiado em Deus, confiando sempre nele, ainda que as coisas que ele cercam, ainda que tudo possa se abalar, tudo que está ao seu redor se abale, mas você não deve temer. O salmista deu esse exemplo. Vamos analisar a Bíblia nesta nova tradução. A nova tradução na linguagem de hoje, a gente vê o Salmo 46, que nos diz, a gente observa aqui: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Veja, sempre essa confiança. Estando confiantes em nosso Deus do céu, aí todas as coisas vão bem. Nesta confiança que você tem no Senhor Deus, temos a esperança de ter um socorro bem presente na angústia. A gente analisa sempre as perguntas e as respostas, como por exemplo, nessa lição de aluno. Veja que essa lição de aluno tem um pouco de diferença, ela é um pouco menor, tem menos páginas. O conteúdo da lição de mestre são mais. Então, o aluno deve se dedicar e deve se manter sempre na leitura diária, também olhando, observando os conteúdos, as perguntas e as respostas. Sempre a lição de mestre já começa o tópico fazendo perguntas ao aluno. Fazendo perguntas porque desperta a atenção do aluno para se preparar para responder todo o conteúdo das perguntas. Então vamos analisar aqui o que o pastor Claudio Novo de Andrade, ele analisou e pediu para a gente responder após de cada tópico. Aqui, como por exemplo, o primeiro tópico nos diz os efeitos da morte de Estevão. Então a gente vê aqui que o teólogo inglês, ele fez algo muito importante. Matthew James, ele fez
história importante, ele fez a tradução do Novo Testamento, ele deu grande exemplo em todos os conteúdos, e aqui foi destaque nesse primeiro tópico. Mas vamos analisar aqui a pergunta de número 1. Essa pergunta de número 1, você vai encontrar a resposta nesse subtópico de número 2. Aqui ele pergunta: o que motivou a perseguição à igreja em Jerusalém? Vamos analisar? Aqui está. Mas o que andava disperso ia por toda parte. Essa aqui, onde você vai encontrar o martírio de Estevão. A pergunta de número 1, justamente a morte de Estevão, é a resposta desse questionário da lição de aluno. Você pode responder no seu questionário, observando aqui, nesse primeiro tópico. No primeiro tópico, os efeitos da morte de Estevão, e a pergunta foi justamente essa: o que motivou a perseguição à igreja em Jerusalém? A morte de Estevão foi o que motivou a perseguição à igreja em Jerusalém. A gente vê esse primeiro tópico que fala sobre os efeitos da morte de Estevão, teve um grande efeito. Primeiro subtópico sobre Paulo e o segundo subtópico sobre a igreja. Então a gente vai vendo aqui que a pergunta a gente encontra nesse segundo subtópico, que diz o martírio de Estevão. Você pode analisar, tem um marcador aqui, a gente sempre tem um marcador, a gente coloca em destaque a pergunta de número 1, dá para você observar aí, está marcado aqui. Então você também pode marcar na sua lição, marcando aí esta pergunta. Aí você vai estar apto para no próximo domingo responder ao seu amado professor. O que fizeram os crentes quando perseguidos? A gente vai observar novamente. Essa resposta está ainda no tópico de número 1, subtópico de número 2. Mas os que andavam dispersos ia por toda parte anunciando a palavra. Então você pode escrever o que fizeram os crentes quando perseguidos. A gente observa que saíram a proclamar a palavra de Deus a todas as cidades. Então a sua resposta é essa: saíram a proclamar a palavra de Deus a todas as cidades. Então a gente vai observando a pergunta de número 3: que tipo de perseguição passa a igreja? Então, a gente analisa os fatos e as evidências e vê que é perseguição física, cultural e institucional. Então, são essas as respostas da pergunta de número 3. Então, você encontra aqui no subtópico, você vai encontrar no subtópico de número 3, você encontra as respostas para a pergunta de número 3. Vejamos aqui. Tópico de número 2. Quando a igreja é perseguida? Quando a igreja é perseguida, analise agora o primeiro tópico. Aliás, o primeiro subtópico é a perseguição física. A gente vê aqui que quando a igreja é perseguida, vamos ver perseguição física. Aqui está. Analisemos aí a perseguição física. Está marcado aqui. Subtópico de número 2, ainda do tópico 2, perseguição cultural. Subtópico de número 3, perseguição institucional. Então, essa é a resposta. Agora vamos para a pergunta de número 4. O que as manifestações culturais, de modo sutil, apregoam? Apregoam o relativismo moral e substituição dos valores bíblicos e a insonização de homem. Está um pouco difícil para fazer a leitura aqui, mas deu para compreender. E a pergunta, na realidade, essa pergunta de número 4,
O que as manifestações culturais, de modo sutil, apregoam? Então, a gente observa que essa pergunta de número 4 nos mostra que apregoa o relativismo moral e a substituição dos valores bíblicos e a intronização do homem. A pergunta de número 5, essa pergunta de número 5, é uma pergunta que você vai encontrar logo nos subtópicos. No tópico de número 3, como enfrentar a perseguição. Você analisa a pergunta de número 5, você vai encontrar nos tópicos. Como, por exemplo, aqui, como devemos enfrentar a perseguição? Aí a resposta vai ser essa: evangelizando e fazendo missões, apresentando uma apologia da fé e conservando a identidade como povo de Deus. Vamos observar aqui. Então você encontra no primeiro, nesse tópico número 3, como enfrentar a perseguição, subtópico 1, evangelizando e fazendo missão. Subtópico número 2, apresentando uma apologia da nossa fé. E subtópico número 3, vamos encontrar conservando nossa identidade como povo de Deus. Então está aí as 5 perguntas para você responder no seu questionário e deixar a sua lição de aluno já respondida para esse domingo. Então aí vai a minha saudação no nome santo do Senhor Jesus e que Deus esteja sempre convosco. Amém.